entre ser co-criadora da vida. A maternidade é uma profunda experiência de amor e de doação. Um velho amigo que retorna, um amor de outras existências ou alguém a quem precisamos aprender a amar. Não importa. Seja quem for esse filho que chega, é preciso abrir os braços, acolher, abrigar. O tema do Terceira Revelação de hoje é a beleza de ser mãe. E você vai acompanhar histórias emocionantes de mulheres que vivem intensamente essa experiência. Meu nome é Karina, tenho 26 anos. Meu nome é Estela, tenho 31 anos e sou mamãe. Essas duas mulheres têm histórias bem parecidas. São jovens, bonitas, saudáveis, fazem hidroginástica e descobriram a gravidez exatamente no mesmo dia. A ultrassonografia já revelou: o primeiro filho de ambas será uma menina. As diferenças entre essas duas jovens mães, entretanto, surgiram no mesmo dia em que descobriram a gravidez. Karina ficou angustiada. A estudante de engenharia da Universidade de Brasília tinha medo de ser rejeitada pela família e achava que a gravidez ia atrapalhar os estudos. Sei que minha vida ia ser totalmente diferente. Assim, né? Minha expectativa é me formar no mês que vem. Era ir para a Austrália, eu já estava vendo isso. Então, para o Canadá. Mas, vamos ver. Estela, a gravidez era um momento aguardado com ansiedade. A apresentadora do quadro Saiba Mais do programa Terceira Revelação, casada há 9 anos com Paulo, ela se preparou para ser mãe. Ele estava lavando louça, daí eu cheguei na cozinha, olhei para ele e falei assim: muito bem, desde cedo é bom dar exemplo para os filhos. Aí ele: o que você quer dizer com isso? Eu falei: não, porque olha, desde cedo a criança tem que ter os bons exemplos do pai. Então ela está tendo aqui um bom exemplo do pai dela. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: não acredito, você está grávida? Eu falei assim: nesse eu já estava debulhando de chorar, ele idem, né? E nós nos abraçamos, foi um momento assim muito significativo. Eu acho que o bebê também, com certeza, estava ali presente para poder ser envolvido naquele impulso de muito bem-vindo e que, graças a Deus, a gente conseguiu realizar uma coisa que a gente gostaria muito. O Terceira Revelação acompanhou a gravidez das duas mães. Ela continua feliz e já escolheu o nome da filha. O tempo todo ele liga, pergunta: você tá bem? E a Heloísa? Porque como é menina, a gente já sabe, e a gente já tinha escolhido o nome, tanto se fosse menina quanto se fosse menino. Aí, a partir do momento que a gente soube que era menina, no caso, a gente já começou realmente a chamar pelo nome, né? E Karina? Nenhuma das expectativas ruins se cumpriu. A gravidez está sendo tranquila. Os pais a acolheram e o namorado já comprou os móveis e as roupinhas do bebê. As pessoas que a gente imaginava que fossem ter reações negativas foram que mais apresentaram reações positivas. Meu tio, a gente achava que ele fosse ficar louco, né, com isso, porque ele é bem tradicional. Eu acho que ele é muito, assim, com relação a ele, ao meu pai, por exemplo, eles são muito... E, no entanto, ele adorou a ideia, gostou muito, sabe? Ficou super feliz. Ah, não, olha, sua família ama muito você, a gente tá aqui, a gente tá esperando. Meu namorado, assim, todo mundo fala que ele vai ser um super, hiper, mega pai, sabe? Que ele é muito... quer se intrometer em tudo. Nome, padrinho, tudo. Mas eu acho que vai ser bem legal assim pra ela, que ele gosta, sabe? Você percebe. 7 meses depois, quem sorria antes, sorri mais agora. Ela pode ter certeza que eu estou assim, muito disposta a fazer tudo de melhor que eu posso fazer por ela. E não só a mim, como ao pai dela também. E a gente percebe, sabe, essa proteção, esse envolvimento
espiritual que existe. Você percebe isso. Você sabe que a criança está sendo acompanhada e você sabe que você também está. Eu acho que acima disso, nada mais. É acreditar e você confiar que você vai estar fazendo melhor. Quem chorava mostra um sorriso fácil. Eu queria que a princípio ela não me julgasse, sabe? Assim, às vezes as pessoas, assim, você pode dar uma educação para ela, mas às vezes ela fica, poxa, mas você pensou em abortar essas coisas. E depois ela visse, que percebesse que a gente mudou de ideia. Que a gente fez de tudo depois para dar certo e fez o nosso melhor. Pedi muita ajuda a Deus. Espera, enquanto as filhas não chegam, o amor se mostra exatamente o mesmo para as duas, traduzido em gestos pequeninos, em olhares carinhosos, em uma felicidade imensa que faz brilhar os olhos, que faz nascer a esperança. Se nós pudéssemos realmente, todos os seres da Terra, encontrarem todos na maternidade a expressão sincera de amor por parte da mãe, se esse filho, se esse espírito reencarnante encontrar da parte daqueles que o estão recebendo no lar a manifestação autêntica da alegria por esse recebimento, para que ele sinta que realmente é bem-vindo, nós não temos dúvida que a violência na Terra, os casos patológicos relacionados com o comportamento humano, cairiam praticamente a zero. Porque o problema mais grave que nós sentimos é exatamente o fato de muitos espíritos, ao reencarnarem-se, não sentirem da parte da mãe ou do pai o necessário sentimento de alegria por recebê-los. Muitas vezes o sentimento é de rejeição. E a rejeição marca esses espíritos para a existência toda, tornando tristes, muitas vezes inseguros, quando não violentos. Por isso que nesta fase em que nos encontramos, que se lembra muito a respeito do Dia das Mães, e justamente se valoriza a mãe, como de fato deve ser valorizada, é importante lembrar a importância do amor que a mãe devota ao filho, porque é esse amor, sem dúvida, na maioria das vezes de forma incondicional, sacrificial até, amparando o tempo todo, mesmo que à distância, jamais se desligando dele, das suas dores, dando no próprio filho a expressão de amor que vem do mundo maior e colabora com ele na construção da sua própria paz. E cada homem, construindo a sua própria paz, naturalmente estará construindo a paz do mundo. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Os aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre seres desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. Atrás da vida, seja encarnada ou desencarnada, tem a vontade de Deus que está predominando sobre tudo. Fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental e apresenta os correspondentes tratamentos espirituais. De forma romanceada, analisa temas como aborto,
epilepsia, esquizofrenia. O melhor presente é que cada mãe esteja com seus filhos ao lado, né? E que ele esteja com saúde. É o melhor presente. Não há meio termo. Planejada ou inesperada, a maternidade é uma experiência forte em que emoções transbordam pela vida inteira. Veja como o Espiritismo entende a responsabilidade de ser mãe. No primeiro momento, um susto, uma surpresa ou o fim de uma longa espera. Em seguida, vem o amor, um sentimento incrível, avassalador, inteiramente novo. Conforme o Livro dos Espíritos, a maternidade é uma missão. E é uma missão principalmente porque se reveste de uma grave responsabilidade na condução dos espíritos que reencarnam na nossa condição de filhos. Embora esta condição seja temporária e os papéis possam ser mudados, ou seja, filhos hoje podem ser nossos pais amanhã. Mas os filhos logo crescem. A adolescência traz crises, dúvidas, novas amizades e descobertas físicas e emocionais. E eles se tornam rebeldes, instáveis, voluntariosos. Nos ensina que a maternidade é uma missão. Os pais devem cuidar do desenvolvimento intelectual e moral dos filhos. As dificuldades que muitas vezes se apresentam são provas ou expiações que têm como único objetivo o nosso aprendizado. A grande tarefa da maternidade, assim como da paternidade, é a condução desses espíritos que reencarnam na condição de nossos filhos, para que eles prossigam da sua luta pela jornada evolutiva, alcançando o equilíbrio, a harmonia e no processo de educação moral a que todos estamos destinados. Maternidade e paternidade se revestem assim de uma verdadeira responsabilidade de parceria com Deus, nosso Pai, o Pai maior, e principalmente se reveste na visão espírita de uma extraordinária oportunidade de reencontro, de reequilíbrio e de consolidação dos afetos. Mesmo com alguns acidentes de percurso, um filho é sempre uma bênção. Não importa a época ou a circunstância, a maternidade traz aprendizados importantes. É Deus nos convidando a ser co-criadores. Passadas as turbulências, a experiência vale a pena. Presente, eu quero minha Deus comigo, primeiramente, depois paz, saúde. Presente das mães, né, é claro. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. André Luiz conta sua experiência após a morte do corpo físico. A coisa mais importante da doutrina é que a vida continua. Ele se depara com uma nova realidade. Como um repórter, registra seus aprendizados, observações e descobertas. É um mundo cheio de vida e atividades, onde espíritos recém-desencarnados passam por estágios de recuperação e de educação espiritual. O livro ajuda porque nós temos que ler, estudar e assimilar. Então, a doutrina nos dá todo esse material para que nós possamos enriquecer. Nosso Lar é um dos 13 volumes da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico
Paulo e Estevão. Livro que conta episódios do cristianismo primitivo, foi relançado pela Federação Espírita Brasileira. O romance é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier na década de 40. .org.br. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a Federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. Tive uma inflamação na medula e eu fiquei por 1 ano paraplégica. E a minha mãe foi quem me botou para frente e quem me deu força e quem me segurou essa barra junto comigo, porque, assim, a família inteira ajudou, mas ela estava lá todo dia, o tempo inteiro junta, e quando eu ficava triste ou eu queria desistir, ela estava sempre lá, não, vamos, vai dar certo. Ela é a pessoa que mais acredita em mim. Queria dizer para minha mãe que eu sou muito grata por ela ter me recebido aqui nessa vida, com essa família e com toda a estrutura e o apoio que ela me dá. No dia 30 de julho de 1999, foi lançada no Brasil a primeira pílula para contracepção de emergência. A chamada pílula do dia seguinte evita a gravidez ou provoca o aborto. Veja na reportagem de Luciana Navarro. Muitas jovens tomam a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez, mas a maioria não sabe como funciona esse medicamento. Eu acho que ela... Não sei direito, não. Ela elimina, né, o provável feto. Eu não sei como ela funciona, mas eu sei que ela evita que você fique grávida, assim. Eu sei que normalmente você toma porque dá um pico de hormônio. Eu acho que acontece mais ou menos o que acontece quando a mulher menstrua, não? Essa pílula, ela atua cortando, impedindo a fecundação no dia seguinte, mas se já tiver ocorrido a fecundação, ela não age nada. De acordo com o Espiritismo, o espírito se une ao corpo no exato momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, ou seja, existe vida desde a fecundação. A pílula do dia seguinte é divulgada e comercializada como um método contraceptivo. Porém, em alguns casos, ela é abortiva. Veja como funciona. O espermatozoide do óvulo forma uma nova célula chamada zigoto. É nesse momento que se inicia a vida. Isso acontece nas trompas de Falópio e o zigoto leva de 5 a 7 dias para chegar até o útero, onde irá se alojar e se desenvolver. A pílula do dia seguinte age no útero, evitando esse alojamento. Assim, o zigoto não consegue se desenvolver e morre. A fecundação, ela ocorre em 1/3 médio das trompas. E aí ela vai, esse ovo zigoto, ele vai descendo para se fixar nas camadas do endométrio. Então a pílula, ela evita que ocorra essa fixação do chamado blastocito, que durante o trajeto das trompas ao útero já vai ocorrendo as divisões. Então é um processo micoabortivo, a pílula do dia seguinte. Em palestra virtual promovida pelo IRC Espiritismo, em 17 de março de 2000, o médium Divaldo Franco afirmou: qualquer recurso após a fecundação que elimine a vida, para nós espíritas, é um aborto delituoso. A pílula do dia seguinte e outros instrumentos que impeçam a continuação do processo da fecundação é um mecanismo de destruição da vida,
Portanto, é abortivo. No caso da pílula anticoncepcional, ela também pode desencadear problemas. Então, também não é um método totalmente inócuo, tá? Mas não é microabortivo. Nem a camisinha de Vênus, nem a pílula anticoncepcional, dos diversos anticonceptivos que a gente usa para que a mulher menstrue. É sempre importante lembrar que o sexo faz parte das leis de Deus e deve ser usado com responsabilidade. E se um filho, mesmo não desejado, surgir, basta pensar no Cristo quando disse: amai-vos uns aos outros. E o aborto não é, sob qualquer forma, um ato de amor. A cada um conforme seus atos. Essas palavras de Jesus fazem pensar sobre a maternidade na adolescência. O sexo deve ser usado de maneira responsável e quando as paixões sobrepõem os sentimentos nobres, as consequências são inevitáveis. Um filho muitas vezes altera o nosso planejamento de vida, de crescimento profissional, mas a beleza da maternidade é muito maior que os inconvenientes de uma gravidez precoce. Claro que não se pode simplesmente deixar acontecer uma gestação sem qualquer tipo de prevenção, mas muito mais prejudicial e criminoso é o aborto. Assim, se um filho vier, devemos amá-lo e educá-lo. Essa é a missão. Nossa primeira dica de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. O texto A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família nos prepara para enfrentar uma das mais difíceis situações da vida, a ingratidão. Outra dica é o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Para quem gosta de romances, a dica é o livro 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. O livro conta a história de Célia, que aceita ser mãe de um velho amigo. Lo más significativo de mi mamá es algo que caracteriza a todas las madres. No podría decir que es exclusivo de mi mamá, que es el amor que yo siento que toda madre tiene, pero en mi caso particular puedo sentir ese amor y esa comprensión que me viene acompañando a lo largo de la vida. Es por eso que si vale un pensamiento en este momento sería esa gratitud para mi mamá, justamente por ese amor y por esa comprensión. A FEB lança uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Van Tuyl, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Eu tenho 2 filhas e eu estou longe delas faz mais ou menos uns 2 meses. Amigo, a mamãe quer dizer que te ama muito, você sabe disso, a gente sempre conversou sobre isso. Nunca escondi isso de você. Quero que você lute pelo que você quer. Larissa, continua sendo essa garotinha esperta que você é, que a mamãe ama muito você. Não esquece que você vai ser sempre a formiguinha, tá? Um beijo. Amo vocês.
que nos pede esclarecimentos sobre a função do duplo etérico para o espírito encarnado e pede maiores detalhes sobre o que seja o espírito, o perispírito, o duplo etérico, o fluido cósmico universal e as suas respectivas funções. Allan Kardec, quando foi abordar esta temática, percebendo que o espírito é um princípio inteligente, a matéria sendo o instrumento do qual o espírito se serve e sobre o qual atua em sua manifestação e no desenvolvimento de suas potencialidades, perguntou sobre se havia algum elemento intermediário entre esses dois. E ainda, no princípio de O Livro dos Espíritos, recebe destes a recomendação ou a explicação de que existe sim um elemento intermediário que foi denominado fluido cósmico universal. Deste fluido, constitui-se um corpo chamado corpo espiritual, que é um elemento intermediário, que é denominado então perispírito. Acontece que na interação do perispírito com o corpo físico, cria-se uma espécie de atmosfera energética no corpo, que é então denominado de duplo etérico, porque tem a aparência de um duplo do corpo, revestido, no entanto, de elementos ainda materiais. Honrai vosso pai e vossa mãe. Ele faz parte de um contexto da lei de amor, de caridade. Contudo, o verbo honrar nos fala de um dever, do piedade filial. Então, nós devemos sempre imaginar que honrar vai mais além. São pequenos cuidados, são carinhos, atenções que todo filho deveria ter para com seus pais. E nesse sentido e nesse contexto, nós poderemos também nos referir a que esta frase nos faz lembrar a importância da família. E família é programação divina. E em família, o amor, o dever, o carinho devem estar sempre presentes. Um momento muito importante na família, que o Espiritismo nos orienta sempre, que nós nunca devemos esquecer, é o Evangelho no Lar. Através do Evangelho no Lar, nós passamos para, e aí, nesse momento que o mundo comemora o Dia das Mães, especialmente no Brasil, a gente pode lembrar da mãe, do dever de aproximar a alma do Filho de Deus, e não tem momento melhor para fazer isso, para apertar os laços de família, para semear a paz no seu lar, do que viabilizar o Evangelho no lar. O programa de hoje está terminando. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é imprensa@febnet.org.br. A todos, uma ótima semana e fique com as imagens inspiradoras da maternidade. Mãe, obrigada por tudo. Amamos você.